Oi, amiga. Oi, Tá me ouvindo? tô baixo, mas tô. Amiga, eu tô toda maquiada e eu toda com sono. Socorro! E aí, vamos começar? Vou Vamos. deixar passar. Vou deixar tu Quer puxar. rezar? Eu puxo? Na hora certa? Sim. Em nome do Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nós vos adoramos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, pelo dia de hoje, pelas nossas famílias, pelas amizades que nós temos na voz. E, Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos aqui iniciando esse nosso trabalho. Seja para a vossa maior glória e santificação das nossas vidas. Amém. Ave Maria, graça plena, Deus está bendita tu mulheres, bendito os frutos do ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para nós pecadores, e para a morte de nossa alma. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti divino, sempre me rege no quarto do eterno iluminado. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São José, rogai por nós. Amém. Agora é contigo. Tá. Tá bem baixinho o teu volume, tá? Quando tu for falar, tenta falar um Tá, pouquinho mais alto, mais se der. Então, boa noite, amigas. A gente. Para iniciar a live, eu já vou explicar o porquê que eu tô no meu perfil, né? Porque a nossa página ela é feita por duas. E eu acho que não tem como entrar duas na mesma live. Então a gente vai revezar. Em cada live, uma vai entrar pelo seu perfil pessoal e a outra no perfil da página. Só um pouquinho, que tem uma pessoa aqui. Eu já volto. que deu ruim. Então, já que a Carol saiu, Voltei, gente. Voltei. eu vou falar que a gente abriu a live. Não, imprevistos, né? Então, a gente abriu essa live para fazer um convite para que vocês se juntem a nós num propósito que a princípio era nosso, né? E Acabou de aí a fazer. gente resolveu abrir. Então, é uma coisa que surgiu de uma necessidade pessoal minha, na verdade. A gente estava conversando essa semana sobre alguns assuntos e eu sou casada, então a meditação que eu fiz tem um pouco a ver com isso, mas eu já adianto que vai ser de bom proveito para todo mundo, até para quem ainda é solteiro, ainda não é casado. Vocês vão entender um pouco mais no final. Ai, gente, eu corri agora. Deixa eu respirar aqui que eu dei uma corridinha. Deu. Então, antes de eu começar a falar o porquê, eu só queria lembrar de um versículo bíblico que eu fiquei meditando hoje, que é lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que é: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Então, depois eu vou falar porque que eu meditei nesse versículo hoje. Então, alguns dias eu e a Bianca, a gente estava conversando sobre os trabalhos dos nossos maridos, né? Partilhando um pouco sobre as aspirações deles, as motivações deles, as dificuldades deles também. E no final da conversa, a gente fez um propósito, a gente resolveu que a gente faria uma novena em favor deles, para ajudá-los, né, fortalecê-los e tudo mais. Então, a Bianca, na verdade, já faz essa novena perpétua, né? Ela faz todos os dias e muito generosamente ela se dispôs a rezar junto comigo, né? Ela me chamou para fazer, né, por 9 dias, que a gente fizesse juntas essa novena, né? Na intenção do trabalho dos trabalhos dos nossos maridos, né? Aí hoje eu pensei, já que a gente vai fazer, por que que a gente não faz na página e não convida quem quiser, né? Quem se interessar a fazer junto? Porque as orações públicas e feitas em conjunto, elas ganham mais força, né?
Uhum. Além disso, alguma outra amiga pode estar também precisando fazer alguma novena nesse sentido. Então, eu achei que casou assim bem, né? Que ao mesmo tempo as nossas orações ganhariam mais força sendo feitas as duas juntas ao vivo e de forma pública. E de bônus ainda pode beneficiar alguém aí que esteja querendo fazer, mesmo que seja solteiro, gente. Esperem, esperem, esperem. Então, na Detalhe, Carol, conversa. eu não sei sobre a novena, eu estava pensando sobre isso essa semana, porque o terço, o rosário, eu sei que quando nós rezamos com outras pessoas, ele é multiplicado pelo número de pessoas. Por exemplo, quando eu rezo o meu terço contigo, eu rezo o meu terço e o teu terço. Então, são 2 terços. Quando são com 5 pessoas, são 5 terços. Então, para cada pessoa. Então, isso é muito sensacional. Eu não sei se a novena tem, né? Porque essa mesma graça, porque, afinal de contas, o rosário é uma oração Não, eu especialíssima, né? nem falava nessa questão de multiplicar o número de orações, mas Mas como todas nós vamos foi. estar rezando umas pelas outras, tu vai estar rezando pela minha intenção. Se mais alguém se Sim, juntar a já nós, fortalece. ela vai estar rezando por ela e pela nossa intenção também. Então, claro, né, que ganha mais força, né? Já é uma força a mais, né? Sim, sim. Vamos ver. A nossa novena, ela tem a ver com trabalho. Por isso que eu falei que mesmo quem fosse solteira, solteiro iria se beneficiar. Porque a gente vai fazer, né, com a intenção dos trabalhos dos nossos maridos, mas o padroeiro que a gente escolheu, ele tem a ver com trabalho. E todo mundo trabalha. Ou deveríamos, pelo menos, né? Então, quem já não está trabalhando muito já é um motivo a mais, né, para fazer a novena, para se fortalecer e dar mais conta, né? E aí que eu queria meditar um pouco, né? Compartilhar um pouco, na verdade, sobre as coisas que eu pensei. Ah, tá. Tem uma coisa que eu tinha planejado de falar. Não falei. Na conversa que a gente teve, né, eu partilhei com a Bianca exatamente isso, né? Sobre essa questão do trabalho. Vou abrir meu coração agora para vocês, né? Compartilhei com ela sobre a minha Só frustração. que tu abre do coração, né? Ai, gente, eu sou assim, eu abro meu Amiga, coração, eu falo mesmo da minha vida. Quem sabe, quem conhece sabe que, né? Quando eu vou falar de mim, eu falo mesmo. E tá, difícil. eu tava conversando com ela justamente sobre a minha frustração na questão do meu trabalho, de como eu não consigo desempenhar bem as atividades que me são cabidas, que me são devidas, né? Então eu olho assim para muitas áreas da minha vida e eu vejo o quanto ainda eu estou sendo negligente, o quanto ainda eu não estou conseguindo. Então, eu vou fazer essa novena, na verdade, com uma dupla intenção. Eu vou rezar pelo meu marido, para que ele tenha força no trabalho dele, para que Deus o ajude nas motivações dele, né? Que ele consiga receber as graças mesmo necessárias, né? Para ele cumprir a função dele e por mim também, porque eu também estou precisando, né? Para cumprir bem o meu trabalho aqui, que não é pouco, né? E são muitos âmbitos assim do nosso trabalho, né? São muitas áreas aí que estão precisando de mais atenção. E eu estava meditando sobre aquele versículo, né? Que em Gênesis Deus já revelou algo muito profundo sobre a nossa missão de mulher e esposa, né? Ali no versículo está dizendo assim: uma auxiliar que lhe seja adequada, né? Falando sobre a mulher para o homem. Então, Deus nos coloca ali como um auxílio, uma ajuda, né? E, e à primeira vista prática, assim, né? Logo que a gente bate o olho nesse versículo, o que vem à nossa cabeça? Né? Uma auxiliadora, uma ajuda. Ah, a mulher que vai estar ali do lado do homem, né? Construindo a vida junto, cuidando dos filhos junto, fazendo tudo junto. Um auxílio mais físico, mais concreto, né? E realmente de fato, né? O nosso papel é esse também, de sermos esse auxílio prático e concreto e físico para o nosso marido. Mas eu estava pensando, será que não é ainda mais importante que a gente auxilie o nosso marido, que a gente suporte o nosso marido espiritualmente, né? Na oração. E eu confesso que às vezes isso passa um pouco batido. Claro, em todas as missas que eu vou, né, na ação de graças, eu peço
por toda a nossa família, né? Por mim, eu peço pelo meu marido, pessoalmente, peço pelos meus filhos, depois de comungar, né? Mas, às vezes, eu penso assim que eu deveria suportá-lo mais nesse sentido, né? Porque eu sou a auxiliadora que Deus deu para o meu marido. Então, tudo bem, eu estou aqui construindo a vida junto dele, né? Ajudando em várias pontas aí, né? Mas eu fico pensando, a nossa função de auxiliar, assim, mais importante não seria talvez suportá-los também na oração, né? Então, e outra coisa, né? Por mais que a gente se esforce para ser esse auxílio para o nosso marido, o auxílio divino é infinitamente maior do que qualquer um que a gente conseguiria, né? E quando a gente se coloca, né, como intercessora mesmo dos nossos maridos, eles contam, além da nossa ajuda, eles contam ainda com a graça de Deus, que é muito superior a qualquer ajuda que a gente possa dar, né? E eu acredito que Deus fique muito feliz também e fique mais propício nos atender quando vê que a gente está pedindo, porque a gente é aquela que ele deu, né, como tarefa sermos as auxiliadoras, né? E como eu já partilhei com vocês, esta novena em particular eu vou fazer com duas intenções, uma pelo meu marido, a outra por mim mesmo, né? Para que ele receba as graças que ele necessita, né? Como provedor da família. E a segunda por mim, para que eu também consiga essas graças para cumprir bem o trabalho que me é designado. Os mais práticos do dia a dia, né? De cuidar da casa, fazer comida, cuidar das crianças, tudo aquilo que compete ao meu estado de vida, minha vida de esposa, de casada. Mas eu também vou pedir nesta novena que eu receba as graças de conseguir ser uma verdadeira auxiliadora para o meu marido, né? Que o meu trabalho seja voltado para isso também, para que eu possa ser uma auxiliar adequada aos olhos de Deus, não adequada aos meus olhos. Então, nessa novena, eu vou pedir essas duas coisas: que Deus fortaleça meu marido nos planos dele, nos propósitos dele, na vida profissional dele, que ele é o provedor da nossa casa, né? Então, ele precisa dessas graças. E para mim também, para o meu trabalho doméstico e para que eu consiga ser a auxiliadora que o meu marido necessita. Porque se eu estou pedindo graças para o meu marido, eu tenho o dever de auxiliá-lo, né? Deus falou isso. Então eu vou pedir que eu consiga ser também essa auxiliar adequada aos olhos de Deus, né? Agora eu vou pedir, Bianca, que tu explique um pouco sobre o padroeiro que a gente escolheu, né? Para nossa novena. O que ele tem a ver com tudo isso? Né? O que ele tem a ver com todo esse negócio de trabalho? E por que qualquer pessoa vai se beneficiar com essa novena, ainda que não tenha um marido, ainda que não seja casada, ainda, né, que até mesmo que nem tenha um trabalho profissional fora de casa, né? Então eu quero que tu responda essas duas coisas: quem é o padroeiro e por que essa novena é útil para qualquer pessoa. Thank you, darling. Eu achei que tu fala isso. Mas enfim, pessoal. Então, já que eu vou ter que falar por que do padroeiro, nós escolhemos. Primeiro eu vou falar sobre. Aí depois eu respondo quem é, porque muita gente já vai captar no caminho. É o santo do cotidiano. É o santo da santificação do trabalho. São José Maria. Escolhemos justamente porque São José Maria, ele fundou a obra de Deus, né, que é o Opus Dei. E qual é, assim, realmente o desejo de São José Maria com o Opus Dei? A santificação pessoal por meio do trabalho profissional. E quando se fala trabalho profissional, não é como a Carol falou, não é simplesmente para quem tem um trabalho remunerado, para quem trabalha fora, mas profissionalizar a sua vocação, o seu estado de vida, profissionalizar-se, no sentido de assim, eu sou mãe, então eu não posso criar os meus filhos de qualquer jeito, eu tenho que profissionalizar a minha vocação, a minha missão de esposa e de mãe.
fazer isso com o máximo de amor, de dedicação possível. Por exemplo, vocês, quem conhece um pouquinho da obra, por mínimo contato que seja, ou com a obra, com a formação nos centros do Opus Dei, ou mesmo de pessoas do Opus Dei, supernumerários, numerários, sabe, percebe como são pessoas que buscam até mesmo estar bem vestidas, estar bem alinhadas. Por quê? Porque a santificação na obra é ensinada que passa por todos esses detalhes. Um detalhe de eu escolher uma roupa adequada para os ambientes no qual eu vou estar, as virtudes todas são comportadas, sabe? Virtudes da urbanidade, todas as virtudes. Eu tenho que ser bela, porque eu tenho que ser um presente para os outros. Eu tenho que limpar bem a minha casa, como São José Maria falava, para que os outros possam pisar macio. Então, não é simplesmente, eu faço, né, sou obrigada a fazer. Não, eu faço oferecendo a Deus as obras, eu faço transcendendo o meu trabalho, eu faço pensando que poxa, já vão sujar, mas é para isso mesmo, sabe? Eu já estou recolhendo esse lixo, eu estou lavando essa louça para que possam pegar o copo de novo e sujar. Então é um trabalho de todos os dias, sabe? De transformar realmente a nossa mentalidade, de que o meu serviço, ele dá glória a Deus. Ele deve dar glória a Deus. Então, primeiro eu ofereço, busco fazer com o máximo de amor e de atenção. Tem até um ponto de caminho que faz o que deves, está no que fazes. Então, esse era São José, né? Esse era São José Maria. Estou querendo resumir o santo em 3 frases, tá? Que absurdo. Né? Louco. Mas, assim, São José Maria tinha esse espírito da simplicidade, das pequenas coisas, do falar para as mulheres, para as esposas. De tempos em tempos a gente tem que renovar a fachada, sabe? Fazer alguma coisa realmente, pintar o cabelo, fazer uma sobrancelha, se for algum procedimento estético que seja, mas para a gente ficar bonita. Ele falava também que o marido é o filho mais novo, no sentido de que é o que mais nos demanda esforço, atenção, dedicação. Então, ele tinha essas sacadas, assim, sabe? Do quão necessário é que a gente cuide das delicadezas, das pequenas coisas do dia a dia. E eu até não sou, assim, a maior apaixonada por São José Maria nem nada. Conheço muito pouco dos escritos dele mesmo. Mas dos livros dele, gente, eu acho que eu não sei se li da vida, não tenho certeza se eu cheguei a ler a biografia dele nos últimos anos, e li o caminho, mas eu acho que eu acho que eu não li nem a Cristo que passa. Só que eu fazia, por muito tempo, eu fiz a meditação diária de manhã cedo com o Hablar com Deus, que é da obra, né? Foi feito São José Maria pediu para o Carvajal fazer. Então, ali que pega muito o espírito da obra, dos escritos e das falas de São José Maria. E eu vou nos recolhimentos mensais, né? Já fiz retiro da obra. Então, assim, essas pinceladas que eu estou dando vem daí. Mas São José Maria, obviamente, é muito maior do que eu posso falar aqui. Mas escolhemos esse santo, então, porque ele é o santo do cotidiano. Ele é o santo que nos lembra que aquele garfo que eu vou lavar, eu tenho que lavar oferecendo para Deus e santificando esse lavar garfo. Então, se é um vaso que eu vou lavar, eu tenho que santificar esse lavar de garfo. É tudo. Tá? Sabe, cada coisa que nem fala no chão. A gente tem que santificar as pequenas coisas todos os dias. Esse é o santo que a gente vai oferecer, então, na nossa novena, pedindo para ele, né, que nos dê, como a Carol falou, a força e a graça necessárias, as virtudes necessárias para que nós santifiquemos o nosso próprio trabalho, para que nós consigamos ser quem Deus deseja que nós sejamos, para que nós consigamos fazer do nosso serviço uma oferta, e também pelos nossos esposos, para que eles consigam corresponder à missão tão nobre, tão grande, né, de serem os provedores, os protetores das nossas famílias. Então, principalmente, né, pelos nossos esposos e por nós mesmos, porque muitas vezes nós precisamos olhar para alguém que seja maior do que nós, para que nós nos inspiremos, possamos imitar. Mas em muitas outras situações, nosso Senhor vai esperar que nós sejamos essas pessoas. Então, que nas nossas casas nós não fiquemos simplesmente esperando, né?
que os nossos maridos sejam sempre muito atenciosos, muito bons, muito maravilhosos, super provedores, protetores incríveis. Enquanto a gente fica ali com preguiça de levantar a bunda do sofá para lavar a louça, para ler o livro que a gente precisa, para limpar a bunda da criança que está cagada. Então, por nós duas, né? Eu achei que fosse só pelos maridos, mas quando falou disso, eu achei perfeito. Preciso também. E a Não, gente entra fica simplesmente livre, né? Cada um escolhe aí o que precisa mais. É que eu sinto necessidade também dessas graças, né? Então, por isso que eu falei, nessa novena eu vou pedir duas coisas, porque eu preciso das duas. Eu quero, aliás, eu quero uma e eu preciso da outra, né? E a que eu preciso é as graças para que eu consiga ser, né, essa auxiliadora adequada, não a que eu acho que eu tenho que ser, eu quero ser a adequada. boa. Então é isso, gente. Estão convidadas para rezarem conosco a novena a São José Maria Escrivá. Aí, como é que a gente vai fazer? Vão ser todos os dias aqui, às 9h20, ou tu prefere 9h30? A gente já avisa depois nos stories, a gente já deixa aqui definido. Vamos deixar. Vai ser o quê? 5 minutos, né? Nem isso. É só entrar, fazer a oração e era Sim. isso. Vamos deixar para. Gente. 9, então, pode ser? 9? Pode ser? Ah, Ou tô achando ruim? eu prefiro as 9h20, que daí já é garantido que tá todo mundo dormindo, apesar de que a Joaninha ainda não dormiu. Tudo bem. Tá, 9h20 então. Pode ser, né? Daí a gente entra, faz a oração rapidinho, assim, a gente não vai ficar se alongando muito. Eu falei um pouquinho hoje, porque para explicar, Sim. né, o porquê. Mas a intenção é que seja essa novena. Rapidinho ele deu. Se por acaso, né, eu inventar de querer falar alguma coisa depois, Tudo bem? igual a gente faz assim, a gente entra, já engata na oração, para não, né, não prender ninguém. E se for o Uhum. caso de eu ter ideias aqui e querer falar, aí eu posso ficar aqui sozinha falando, não tem problema nenhum. Aí o povo pode, né, fazer as suas atividades, né? Inclusive, tu, se tiver as tuas obrigações aí, não tem nenhum problema. Show. Feito convite então, pessoal. Quem quiser Então rezar tá. com os seus maridos em grupo, estejam conosco. A partir de amanhã, Estejam 9h20, com para oração nós. nunca é demais. Todo mundo precisa. Todo mundo tem vida de trabalho aí, ou deveria ter. Uhum. E é aquela coisa, né? Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, ou deveria estar trabalhando. Agora, santificar o trabalho que é a questão, né? E é isso que a gente vai pedir, que Nosso Senhor nos conceda as graças para santificarmos o trabalho. E tem tudo a ver com um dos livros que eu tô lendo, que é a oração. E que o santo insiste muito, Santo Afonso, né? Ele insiste muito, 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 muito. E quando a gente reza, já tá dado. Ele insiste. Tem diversas frases diferentes no livro que falam a mesma coisa. Pedir é receber. Para Nosso Senhor, pedir é receber. Quando a gente está pedindo, a gente já deve ter certeza de que a gente está recebendo. E que se a gente se perde, se a gente se condena, é porque a gente não rezou. E a culpa é nossa, a gente merece. Porque a gente tem que rezar. Então, assim, Uau. gente, convite. Convite. Vocês estão vendo, gente? É por isso que a gente tem essa página, porque depois de ouvir uma coisa dessas, tem como tu não querer rezar mais? Gente, que riqueza, né? Então tá bom. Combinado. Bom te ver, amiga. Saudade. Saudades. Isso então? Podemos encerrar então? Tu que começou aí, tu encerra. Eu não sei nem como é que faz isso. Vou E poder já encerrar. fica combinado, então, todos os dias. É uma novena, serão então 9 dias, às 9h20 da noite, fazer a oração ali, há uns minutinhos. E que Deus nos ajude. Amém. Então tá, que Deus Nosso Senhor nos abençoe e que tenhamos uma boa noite de sono e descanso. E amanhã é dia de São Pega de novo. Amém. Boa noite, Tchau, então. amiga. Fique com Tchau. Deus. Tchau, pessoal.